E aí, pessoal? Nessa aulinha de hoje eu quero mostrar para vocês alguns conceitos de geometria computacional, onde nós vamos solucionar 3 problemas relacionados a posições de pontos no espaço. Primeiro, um problema que trata de o sentido de giro de um ponto e outro. O segundo problema que trata do sentido de giro de segmentos de reta. E o terceiro problema que trata da detecção de interseção de segmentos de retas no espaço, certo? Esses problemas eu acho particularmente interessantes porque eles são a base, principalmente o terceiro, a solução dele é a base para você fazer um algoritmo de detecção de colisão de sprite, que é um algoritmo básico para quem escreve jogos, para quem está programando um jogo, saber se um personagem acertou um soco no outro, ou se teve alguma colisão de sprite, é a base desse mecanismo, desses algoritmos, a gente vai ver nessa aulinha de hoje, certo? Na solução do nosso terceiro problema. Pronto, antes da gente falar sobre os 3 problemas, antes de nós nos aprofundarmos nele, vamos fazer algumas definições iniciais, certo? Imagina que eu tenho o seguinte, que eu tenho essa circunferência aqui e eu tenho aqui o centro da minha circunferência. Se eu posicionar um ponto sobre a minha circunferência, vou fazer um pontinho um pouco maior. E eu traçar um segmento de reta até este ponto, eu posso fazer a seguinte definição. Se este ponto estiver girando sobre a circunferência neste sentido aqui, ó, eu vou dizer que ele está girando no sentido horário e tem o sentido de giro dele tem um sinal positivo. Se este ponto estiver girando para cá, para o outro lado, nesse sentido aqui, ó, eu vou dizer que ele está girando no sentido anti-horário e ele tem um sinal de giro negativo, certo? Então, se eu tenho um ponto sobre a circunferência e ele gira para cá, nesse sentido, ele está girando no sentido horário. E eu associo um sinal positivo. Se esse ponto ele gira para o outro lado, eu digo que ele está girando no sentido anti-horário e associo a este giro este sinal de negativo. Este aqui é o nosso primeiro problema. Veja só, eu tenho 2 pontos no espaço e esses pontos eles formam um segmento de reta com a origem, certo? Esse primeiro ponto eu vou chamar de A. O ponto A. E aqui esse outro ponto, antes disso, o ponto A, ele está na área. As coordenadas dele é 2 e 1. E eu tenho esse outro ponto aqui, que eu vou chamar de B. As coordenadas de B são 1, 2, 3, 4, 5, é 5 nas abscissas. 1, 2, 3, 4. E 4 nas ordenadas, certo? O meu primeiro problema é o seguinte, ó, dado um ponto, o outro ponto, para que eu chegue nele, eu tenho que fazer um giro no sentido horário ou no sentido anti-horário com relação ao primeiro ponto. Por exemplo, o ponto A. Se eu estou no ponto A e eu quero chegar sobre o segmento de reta, eu quero posicionar o ponto A sobre o segmento de reta do ponto B, eu tenho que fazer um giro no sentido horário, nesse sentido para cá, ou no sentido anti-horário, que seria para cá. Da mesma forma,
Se eu estiver sobre o ponto B e eu quiser posicionar o meu segmento de reta sobre o segmento de reta do ponto A, eu tenho que fazer um giro no sentido horário, para cá, ou no sentido anti-horário, que é para cá. Certo? Intuitivamente, já dá para a gente, só de olhar a gente consegue responder. Mas como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode escrever um algoritmo que detecta isso, o sentido do giro para posicionar um segmento de reta sobre o outro? Muito bem, para fazer isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos utilizar um negócio chamado de produto cruzado, certo? Onde eu faço produto cruzado de A, do ponto A, do segmento de reta, na verdade, da origem para A, com o produto cruzado da origem para B, ele é definido como sendo o valor inicial o valor do x de A2 menos o valor de x de O, que no caso é 0, o valor do y de A1 menos o valor do y de O, que é 0, cruzado com o valor do x de B, que é 5, menos o valor do x da origem de O, que é 0, o valor do y de B, que é 4, menos o valor do y de O, que é 0. Isso aqui, fazendo as continhas, a gente vai encontrar que pode reescrever como sendo 2, 1, o ponto 2, o ponto localizado em x igual a 2, y igual a 1, cruzado com 5 e 4. Que é a mesma coisa que transcrever para cá, né? A posição do ponto A e do ponto B. Esses valores agora, a gente vai escrever essa expressão na forma de uma matriz. Certo? Então, o primeiro ponto, o A, esse aqui, o meu ponto A, eu vou escrever na primeira coluna da matriz. E o meu ponto B, eu vou escrever na segunda coluna da matriz. E eu vou calcular o determinante dessa matriz. Como é que você memoriza, cara, se você nunca estudou ainda? O determinante de uma matriz de 2 por 2 é o produto diagonal principal, 2, vezes 4, menos o produto da diagonal secundária, 5 vezes 1. Certo? Você olha para essa cruz aqui e você associa com esse produto aqui. De 2 vezes 4 menos 5 vezes 1. 2 vezes 4 vai dar 8. 5 vezes 1 vai dar menos 5. Aqui vai ser o termo menos 5. Então, o resultado aqui, o determinante, vai ser 3 e ele tem um sinal positivo, certo? O que é que isso aqui quer dizer? O que é que isso aqui quer dizer? Se eu quiser posicionar o ponto B, o segmento de reta de O até B, sobre o segmento de reta de O até A, eu vou ter que girar esse segmento de reta no sentido horário, porque esse sinal aqui é positivo, certo? Tenho que girar nesse sentido aqui, para posicionar o segmento de reta OB sobre o segmento de reta OA. Já se eu quiser fazer o contrário, se eu quiser saber o sentido que eu tenho que girar para posicionar o segmento OA sobre o segmento OB, como é que eu vou fazer? Eu faço
OB cruzado OA. Esse primeiro vetor, esse primeiro segmento de reta é aquele sobre o qual eu quero posicionar o segundo, certo? Esse primeiro é aquele sobre o qual eu quero posicionar o segundo. Então, OB, escrevendo aqui da forma matricial, vai ser 5 sobre 4. 5 sobre 4, não, 5, 4. E OA vai ser 2, 1. E eu faço o produto cruzado. O cálculo determinante, né? De novo, lembra da cruz aqui? Então eu tenho 5 vezes 1 menos 2 vezes 4. Isso aqui vai ser 5 menos 8, vai ser menos 3. Aí você observa o seguinte, o que a gente conclui? Para posicionar OA, o segmento OA sobre o segmento OB, eu tenho que girar no sentido, OA no sentido anti-horário. Como é que eu sei isso? Por causa desse sinal aqui de menos. Ó. Quando eu quis posicionar o segmento OB sobre o segmento OA, OB sobre OA, eu tive que girar no sentido horário. Como é que eu sei? Por causa desse sinal positivo aqui. Ó. Quando eu quis posicionar o segmento OA sobre o segmento OB, posicionar OA sobre OB, eu tive que girar no sentido, tenho que girar OA, o segundo no sentido anti-horário. Como é que eu sei? Por causa desse sinal aqui, certo? Então essa é a solução do primeiro problema. Se você quer saber em que sentido tem que girar um segmento de reta para posicionar sobre o outro, o primeiro segmento, o que você quer posicionar, o que vai ser receber o segundo, o segmento de reta que terá o outro posicionado sobre ele vai na primeira coluna da minha matriz, certo? Quando eu quero posicionar OB sobre OA vai na primeira coluna da minha matriz. E o segmento que eu quero posicionar vai na segunda coluna da minha matriz. Então, em seguida, você faz o quê? Calcula o determinante. Para a matriz de 2 por 2, é o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Eu vou ter 8 menos 5, 3. Aí você observa o sinal. Se o número for maior do que 0, então quer dizer que o segundo segmento tem que ser girado no sentido horário, que é para onde a gente definiu o sinal positivo. Se o determinante for menor do que 0, a gente vai ter que girar o segundo segmento no sentido anti-horário, como foi esse caso aqui. Ó. Como é que eu sei? Por causa do sinal negativo do meu determinante, que indica o giro no outro sentido. Certo? E se o determinante for 0? Se o determinante for 0, um segmento de reta está sobre o outro. Certo? Muito bem. Aqui nós temos o nosso segundo problema. Qual é? Dado dois segmentos de retas subsequente, o segundo segmento com relação ao primeiro, ele dobra no sentido horário ou no sentido anti-horário? Para a gente resolver esse problema, nós vamos usar um conceito que a gente aprendeu no primeiro, certo? Mas como é que vamos fazer isso? Olha só, para você entender. Está vendo esse ponto A, onde começa, assim, uma das extremidades do primeiro segmento de reta, do segmento de reta AB e aqui BC. Se nós posicionarmos esse ponto A sobre a origem, ó, assim, ó, este nosso problema, ele se transforma no primeiro. Qual é a diferença? É que esse ponto C, ele passa a ser um segmento de reta que começa no ponto A e vai até essa outra extremidade aqui, certo? Esse segmento de reta vermelho. Isso aqui é como a gente vê
como a gente pode entender visualmente? Como é que a gente pode entender essa transformação que eu fiz numericamente de reposicionar o ponto A sobre a origem e traçar um novo segmento de reta do ponto A para o ponto C, para que a gente possa decidir se é segmento de reta BC, no fim de AB, se ele gira para a direita ou para a esquerda. Essa operação, numericamente, a gente faz assim. Ó. O segmento de reta é AB, eu posso reescrevê-lo como sendo aqui, AB cruzado AC, eu posso reescrever AB como sendo como 3, que é o valor de x do B, menos 1, que é o valor de x de A, para a coordenada y, 2, que é o y de B, menos 1, que é o y de A, cruzado com o segmento AC, certo? A origem agora é o ponto A, que a gente trouxe aqui para a origem. AC, eu posso reescrever como sendo 6, que é o x de C, menos 1, que é o x de A, e o y3, que é o y de C, menos 1, que é o y de A. Fazendo essas contas aqui, eu encontro 2, 1, cruzado com 5 e 2. Reescrevendo essa operação na forma do cálculo do determinante da matriz, eu tenho que essa primeira parte aqui vai estar na primeira coluna, 2, 1, e esta aqui na segunda coluna, 5, 2, certo? Escrevo aqui a minha matriz e calculo o determinante. Pelo que a gente já aprendeu, o determinante da matriz 2 por 2 é o produto diagonal principal, 2, esse 2 aqui, vezes 2, que é esse 2 aqui, menos o produto diagonal secundária, 5, esse 5 aqui, menos 1, vezes, vezes 1. Fazendo as continhas, eu vou ter 4, menos 5, vai dar menos 1. Como o sinal é negativo, o que é que a gente entende? Que o segmento de reta AC, para ser posicionado sobre o segmento de reta AB, ele precisa girar no sentido anti-horário, certo? Então, AC precisa girar no sentido anti-horário, por causa do sinal. Por causa desse sinal aqui. Então, se AC precisa girar no sentido anti-horário, o segmento de reta BC, ele dobra no sentido horário, certo? Então, se o segmento de reta BC, esse carinha aqui, ele dobra no sentido horário, para cá, certo? Reposicionando todo mundo, a gente conseguiu calcular. E, lembrando, como esse sinal aqui foi negativo, o segmento AC, para posicionar sobre o segmento AB, girou no sentido anti-horário. Isso quer dizer o quê? Que o segmento BC, ele girou no sentido horário com relação ao segmento AB, certo? Essa segunda parte, se você não entendeu direito, tenta passar esses pedaços de novo, porque realmente é um pouquinho mais fácil de se atrapalhar, mas é fácil também, não tem segredinho não. O que foi que eu fiz? Eu só reposicionei o ponto da origem, o ponto A na origem, tracei um segmento de A até C e fiz o produto cruzado. AB cruzado AC. Isso quer dizer o quê? Em que sentido eu devo girar AC para reposicionar sobre AB?
Como foi no sentido anti-horário, o sinal aqui foi negativo, por que eu precisei girar no sentido anti-horário? Porque o segmento BC, ele girou no sentido horário, ó, com relação ao segmento AB. O segmento BC, ó, com relação a AB, se a gente prolongar aqui esse segmento de reta, repare só, se eu prolongar aqui, ó, deixa eu botar até em azul. Se eu prolongar esse cara aqui, ó, a gente dá para ver que BC ele girou no sentido horário. Por isso que para posicionar AC sobre AB, eu preciso girar no sentido anti-horário. Então, como o sinal aqui for negativo, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que AC, para posicionar sobre AB, eu preciso girar no sentido anti-horário. Então, o segmento de reta original BC, ele girou no sentido horário, certo? As retas subsequentes AB e BC, elas dobram no sentido horário. Pronto, pessoal, agora eu quero falar para vocês a respeito do terceiro problema, que é o problema de detectar se dois segmentos de reta, eles se cruzam, certo? A gente quer escrever aqui, para escrever um algoritmo que detecta se dois segmentos de reta, se esses dois segmentos de reta, se eles se cruzam. Isso aqui, é muito importante porque quando você tem um joguinho, ó, por exemplo, se você tem um joguinho aqui, certo? Faz de conta que isso aqui é Ryu e Ken, certo? Se Ryu vai dar um bufete em Ken, uma das técnicas de você detectar que ele acertou o bufete, como é? É um segmento de reta do desenho de Ryu cortar o outro segmento de reta do desenho de Ken, certo? Então, uma técnica para você implementar a detecção de colisão de sprites é essa. Como é que a gente faz, isso aqui como é a implementação desse algoritmo que a gente faz isso? É importante que no nosso algoritmo ele não tenha divisões, porque se tiver divisões, a gente pode enfrentar problemas com relação à precisão em casas decimais. Então, nosso algoritmo ele só pode ter produtos, somas e diferenças e subtrações, certo? Aí você observa o seguinte aqui, ó. Eu tenho como exemplo dois segmentos de reta que se cruzam. Como é que a gente pode implementar o algoritmo? Qual é a característica desse negócio que a gente pode explorar para detectar esse cruzamento? A gente pode fazer o seguinte, ó. Imagine que eu vou mover todos esses pontos, pondo P1 sobre a origem. Então, eu trago aqui, ó, P1 sobre a origem. E agora, eu traço segmentos de reta da origem para P3, da origem para P4 e da origem para P2, certo? Um segmento de reta é da origem para P3, esse aqui, ó, daqui para cá, fazer um pouquinho mais. De novo, daqui para cá, outro daqui para cá e outro daqui para cá. Aí você tem que se ligar em que? Observe que esse segmento de reta aqui, se eu quiser posicionar sobre o segmento que vai da origem até P2, ele vai girar no sentido horário. E esse segmento aqui que está em P4, se eu quiser posicionar sobre a origem P2, sobre o segmento da origem para P2, o segmento da origem para P4, se eu quiser posicionar sobre o segmento da origem para P2, ele vai girar no sentido anti-horário, certo? Então você observa que P3, para posicionar sobre P2, gira no sentido horário, mais. P4, para posicionar sobre P2, gira no sentido anti-horário, menos. Certo? Aí observa agora o seguinte, ó. A gente pegou
nós deslocamos para a origem um ponto que estava sobre a reta azul, sobre o segmento azul, P1 a P2. Se a gente fizer a mesma coisa com P3, certo? Eu desloco para a origem, P3, aí a gente acabou deslocando aqui, ó, todo mundo, certo? E eu posso traçar de novo os segmentos de reta. Eu vou ter um segmento da origem para P4, um segmento da origem para P2 e um segmento da origem para P1, certo? Um da origem para P4, um da origem para P2 e da origem para P1. Se você quiser posicionar o segmento origem P2 sobre o segmento origem P4, ele vai girar no sentido horário. E se você quiser posicionar o segmento origem P1 sobre origem P4, ele vai girar no sentido anti-horário. Aí você percebe novamente que os sinais eles são diferentes, certo? Tanto quando eu coloquei o P1 na origem, o ponto 1 na origem, e tentei ver o sentido de rotação de P3 para P2 e P4 para P2, como quando eu coloquei o P3 na origem e tentei ver o sentido de rotação de P2 para P4 e P1 para P4. Então a base do nosso algoritmo é essa: observar o sentido de rotação. O sinal do sentido de rotação deve ser o oposto. Nos dois casos deve ser o oposto. Você percebe o seguinte, ó, se esse ponto aqui, ó, se eu tivesse esse segmento P1, na verdade, se ele estivesse aqui, por exemplo, eu teria um segmento de reta da origem para P1 aqui e outro da origem para P2. Se eu quiser posicionar esses dois caras sobre o P4, tanto P1 como P2, P1 giraria no sentido horário positivo e P2 também giraria no sentido horário, que é positivo. Dessa forma, ambos os sentidos de rotação são iguais, eles têm o mesmo sinal. Por ter o mesmo sinal, isso indica que eles não estão sobre, que esse segmento de reta aqui, ó, ele não corta o outro segmento de reta. Ó. É só a gente colocar, vamos só realçar aqui, ó, e dá para perceber fácil que esse segmento de reta aqui, ó, está todo de um lado do segmento de reta origem a P4, então ele não corta. Como é que a gente detectou isso? Observando o sinal do sentido de rotação. Os sinais do sentido de rotação eles têm que ser opostos. Se ele for o mesmo sinal, quer dizer o quê? Que os dois pontos estão do mesmo lado do outro segmento de reta, certo? O princípio é esse. Então eu vou fazer o seguinte, ó, na descrição do vídeo eu vou colocar o algoritmo, a implementação do algoritmo em Python, e vocês usam o algoritmo na solução dos problemas. Mas não apenas usa, entenda o princípio, certo? Entenda o princípio de funcionamento, onde a gente, na solução do problema P2, utilizamos o princípio do problema P1 e na solução do P3 utilizamos o princípio de solução do problema P2, onde a solução de P3 ela se resume em detectar se os dois pontos de um segmento de reta eles estão em lados opostos do outro. Como é que o cara detectar isso? Observando o sentido da rotação. Os sinais do sentido de rotação eles têm que ser opostos, certo? Eu espero que o vídeo tenha lhe ajudado. De novo, a implementação do algoritmo está na descrição do vídeo. Também deve ter alguns problemas do URI. Eu vou procurar alguns problemas do URI relacionados a isso e colocar lá. Um abraço para você e tudo de bom.